O Hospital Vitória, na Vila Belmiro, em Santos, especializado em tratamento oncológico, deve permanecer interditado para reforma após detecção de problemas estruturais. A Defesa Civil vistoriou o hospital na manhã de hoje. O problema encontrado não é grave. Rompeu a parte de concreto, mas ela ainda está segura pela armadura de aço. É uma viga que ela não tem assim, ela não recebe uma carga muito grande, né? Então, portanto, não apresenta risco de colapso. Ainda segundo o técnico da Defesa Civil, a empresa já tomou as medidas para resolver a situação. Como eles pegaram o prédio já pronto, compraram pronto, construído, a equipe de engenharia da empresa está fazendo o levantamento de toda a parte documental, plantas, cálculos, para verificar o porquê ocorreu essa patologia e já identificar o problema e tentar procurar a melhor solução possível para restabelecer a estrutura. O hospital foi inaugurado em 2012. Há 3 anos foi comprado por um grupo empresarial dono de um plano de saúde. Desde que começou a funcionar, nunca houve notícias de problemas estruturais. A assessoria de imprensa do hospital informou que os problemas na estrutura foram detectados durante uma inspeção de manutenção. Nesta terça-feira, 18 pacientes que estavam internados aqui foram transferidos para o Hospital Ana Costa, que fica a cerca de 1 quilômetro. Hoje, todos os atendimentos estão sendo direcionados para outras unidades de saúde. O Ministério Público do Trabalho decidiu prorrogar até 31 de dezembro o prazo para que o prédio da Escola Técnica Estadual Escolástica Rosa, na Aparecida, em Santos, fosse desocupado. A decisão considera uma vistoria feita no local pela Defesa Civil da cidade, que constatou não haver risco de colapso do edifício. Assim, os alunos vão poder concluir o ano letivo, que termina dia 18. O prédio, que pertence à Santa Casa de Santos e é tombado pelo patrimônio histórico, possui pontos com infiltração e áreas interditadas. Tem irregularidades na estrutura e nas condições de saúde, segurança e conforto dos trabalhadores e estudantes. Na próxima quinta-feira, às 11 horas, o assunto vai ser novamente discutido pelos envolvidos. A Prefeitura de Santos adiou a entrega da UPA da Zona Leste do primeiro para o segundo semestre de 2019. O local está em reforma há mais de 2 anos. O investimento é de R$6.700.000, com verbas do governo federal e municipal. Enquanto a unidade não fica pronta, ela funciona de forma provisória neste imóvel, a cerca de 1 quilômetro das obras. Uma série de acidentes de trânsito no Macuco, em Santos, nos motivou a fazer uma reportagem no bairro no final de outubro. A principal reivindicação da comunidade era a instalação de um semáforo. Menos de um mês depois, o pedido foi atendido pela CET. Mas hoje, no primeiro dia de implantação, um acidente aconteceu no local. Um motociclista foi atingido por um carro no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Batista Pereira. O diretor estadual do PSDB vai iniciar um processo de destituição do setor executivo do partido em Santos. A decisão foi tomada ontem à noite. A acusação é de infidelidade partidária. Uma comissão provisória deve exercer as funções até a próxima convenção da legenda. O atual presidente do PSDB na cidade é o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Flávio Jordão. No ano passado, cerca de 2.400 bebês prematuros nasceram na Baixada Santista. O índice é considerado alto e preocupante. O parto antes da hora é um fator de risco para a criança. Otávio tem 1 aninho e é o xodó da família. Ele é fruto de uma gravidez tranquila e planejada da mamãe Laís. Ela esperava gêmeos e deu à luz com 31 semanas de gestação. Infelizmente, dias depois, um dos bebês não resistiu. Eles nasceram super bem. O Otávio ficou 4 dias com a respiração artificial e o irmãozinho dele não precisou. Com 18 dias o irmãozinho faleceu e o Otávio ficou 43 dias na UTI, até a gente ter alta. Foi um período difícil e de muito aprendizado.
você tem uns cuidados extra com um bebezinho que nasce muito pequenininho, muito indefeso. O Otávio veio para casa, ele tinha 2 quilos. Então a roupinha de prematuro ficava grande nele, para dar banho era muito difícil, você não tem jeito de segurar a criança. É bastante desafiador você ser mãe de um prematuro. O caso da Laís é considerado raro e esta médica conta quais são as outras causas que podem antecipar o parto. A principal causa é a falta de controles e cuidados no pré-natal, né? A gente sabe que as gestações múltiplas, que são dos gêmeos, ou mesmo as infecções, tanto infecção urinária, tanto outros tipos de infecção como toxoplasmose ou mesmo a sífilis, que nesses 2 casos elas podem gerar malformações ou mesmo as malformações genéticas, são causas de prematuridade. Doutora Ana alerta, as mães não podem deixar de fazer o pré-natal. Onde a mãe, ela siga as orientações, né, que ela não falte às consultas de pré-natal, e com uma boa orientação, né, com uma boa conduta diante de cada caso. Por isso, a Laís, que fez o acompanhamento médico e sabe o quanto é importante, aconselha as futuras mães. Você consegue antecipar qualquer problema que venha a ter. Então é muito importante fazer o pré-natal, fazer o acompanhamento, para você evitar de passar por esses desafios do bebê prematuro, esses cuidados, é muito importante. O assessor da diretoria do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, agora é membro do Rotary Clube de Santos. A cerimônia de filiação aconteceu hoje. Um dia de festa, de alegria, o Rotary Clube de Santos recebe 2 novos sócios, a advogada Renata Arraes e o Marcelo Teixeira Filho. A cerimônia de posse contou com a presença de familiares e amigos, além de membros do clube. O pai, Marcelo Teixeira, que também é rotariano, não escondeu o orgulho e falou que entrar para o clube é um grande passo na trajetória do filho. O fundamental é ele manter a humildade que ele sempre teve e toda a dedicação, onde ele tem o foco nos estudos, no trabalho e nessas ações que ele faz, reservando o seu tempo para o desenvolvimento de tarefas onde ele possa retribuir toda a sua formação através do carinho, através da solidariedade, da fraternidade. O presidente do clube diz que a chegada de jovens membros traz força e ressaltou que ser rotariano é uma missão. Ser rotariano é dar de si antes de pensar em si. Então, é a gente poder ajudar a sociedade, trazer projetos que tragam benefício, tanto na área educacional, na área de saúde. Nós temos aí projetos, a Casa de Esperança, que já tem 61 anos. Eu tenho o projeto Melhor Companheiro, que pega toda a rede pública com crianças, que eles se elegem o melhor companheiro. Tem um projeto como o SEARTE. Então é muito legal, é muito gratificante você trabalhar nesses projetos. Marcelo Teixeira Filho, agora rotariano, afirmou que vai promover ações que tragam mudanças positivas para a comunidade. O mais importante desse clube é que eles estão juntando a experiência dos mais velhos com os mais novos que estão chegando. Então com isso a gente pode fazer bastante projeto que possa ajudar a melhorar as pessoas, não só da nossa cidade, mas da nossa região, do Brasil e do mundo. Quarta-feira é dia de bate-papo sobre política aqui no Caderno Regional e para isso eu recebo o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Chagas, o presidente eleito Jair Bolsonaro está anunciando aí os ministérios e agora hoje divulgou mais alguns ministros, né, do primeiro escalão do governo. Gustavo Canuto, que é um funcionário de carreira, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Osmar Terra, que é do MDB, para a pasta da cidadania, que já foi, né, ministro? Isso. E o Álvaro Antônio, que é do partido, do PSL, para a pasta de turismo. Com essas indicações, chega a 19 o número de ministros. O Bolsonaro dizia, na época da campanha, que ia reduzir de 29 para 15, depois talvez 18, agora talvez 20 e já está em 19. Aonde a gente vai chegar, Chagas? Não acredito que pare em 19. Diminuir para 15, a gente sabia que era impossível, devido às características do governo federal. A administração pública... Não há como, né? Não há como. Nem que se queira. Nem que ele tivesse a maior vontade do mundo de diminuir para 10, não dá.
O número de 19, eu acredito que seja razoável. Eu não acredito que passe de 20. Chegou no denominador comum. De certa forma, ele está cumprindo o que ele prometeu, diminuir o número de ministérios. Ele exagerou com 15, né? Agora parece que ele chegou numa ponderação, vai ficar nesses 19. Isso se depois não aumentar também, né? A tendência é aumentar. Não impede de, depois que ele assumiu o governo, ver a necessidade, até porque a economia não é tão significativa assim, né? Foi bom você tocar nisso. Na realidade, você tira o ministério e transforma em secretaria. Você só diminui a despesa e os cargos do gabinete. Mas todo o corpo os funcionários continuam os mesmos. Continuam mesmo. Se não continuam na pasta, passam para outra, são transferidos para outra. Alguns são privativos. Por exemplo, você pegar o Ministério do Trabalho, acaba o Ministério do Trabalho e põe junto com o Ministério da Economia. Você não pode simplesmente não levar os fiscais de trabalho. Vai ter que levar, é privativo. Então só diminui mesmo, é simbólico. Foi uma promessa, foi um recado que ele dá para a população. Eu estou economizando. É simbólico como você... Que tem efeito, não deixa de ter um certo efeito. Né? Agora, quanto à qualidade das indicações, está dentro da sua expectativa? Quer dizer, algumas indicações têm sido muito criticadas, né? Uma delas é o próprio Ricardo Rodrigues, da Educação, a indicação do guru, né, do Olavo de Carvalho, inclusive o filósofo guru do Bolsonaro. O Olavo, inclusive, de Carvalho já disse que esgotou o número de indicações. O ministro das Relações Exteriores e o da Educação. O da Educação, ele escolheu de acordo com uma intenção religiosa, uma preferência religiosa, em detrimento de um especialista da área, que era o Mozart, né, que é um especialista, conhece tudo. Do Instituto Ayrton Senna. Do Instituto Ayrton Senna. Né? Nesse caso, como em outros, ele está indo mais por uma preferência pessoal ou então de bancadas. Ou é a bancada evangélica, como foi o caso do ministro da Educação, ou é a bancada da bala, ou então é a bancada da agricultura, do agronegócio. Então ele está indo assim. Ele está deixando de negociar com os partidos, como ele prometeu, mas está negociando com bancadas. O resultado disso, se vai gerar voto para ele fazer as reformas, aí é uma outra história. O país deixa de ser laico? Corre o risco? Não, em termos de formais não, mas ele tem uma tendência, e o Ministério da Educação é uma prova disso. Ele está indo com uma tendência religiosa, está deixando na prática de ser laico. Na realidade, deixando de ser laico para, na realidade, ter uma tendência religiosa. Bom, o STF está julgando nesse momento, Chagas, a validade do indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer, que liberta provisoriamente milhares de presos. Essa medida provisória, né, esse decreto, na verdade, de 2017, isso. Na verdade, não é desse ano. Que o decreto desse ano ainda não saiu. Não saiu. Ele vale por um ano e só agora o STF está julgando. Dá para ter uma expectativa, uma previsão do que possa acontecer? Porque eu vi que o Barroso, por exemplo, em parte concordou, em partes retirou. Retirou. Eu acredito que em parte ele seja mantido, em parte ele seja revogado. Né? O Bolsonaro também disse que a partir do próximo ano, que ele for presidente, não vai ter mais. Mas o problema não está aí. Se vai ser revogado em parte. O problema todo, Irineu, está no sistema penitenciário, que não consegue identificar quem tem bom comportamento e quem pode sair. A preocupação, inclusive, do questionamento que foi da PGR, né, da Raquel Dodge, é de que existia a possibilidade de libertar vários condenados da Lava Jato agora, inclusive. Porque é feito em bloco, o indulto é feito em bloco. Além do requisito, preenche esses requisitos, ele também tem bom comportamento. Se ele tem bom comportamento, ele pode sair. Mas ele tem uma perspectiva de não voltar para a cadeia, então mas não dá para fazer esse controle. E não havia um limite de pena, né? Não havia... E agora eles estipularam que quem foi condenado por mais do que 8 anos já está fora. Já está. Na realidade... Está automaticamente excluído. Na realidade, aquele que cometeu crime contra a administração pública teria o indulto. O crime de colarinho branco. O crime do colarinho branco. Bom, a 8ª turma do TRF4 também autorizou hoje o ex-ministro... Só para atualizar, a votação que a gente estava falando está em 1-1. Essa do STF, estão me avisando aqui, empatou 1-1, mas só volta amanhã agora a votação. Numa outra votação, essa na turma do TRF4, autorizou o ex-ministro Antônio Palocci a cumprir a pena em casa, ou seja, prisão domiciliar, benefício que ele conquistou graças à delação premiada.
Delação essa, aquela chamada delação do fim do mundo, a bomba atômica, né, que não foi exatamente assim. Mas que colocou na mira da justiça, não é, Chagas, o chamado núcleo duro do Partido dos Trabalhadores. Não só o ex-presidente Lula, como a ex-presidente Dilma, Guido Mantega, que até agora passou ileso, né, dessas acusações, Vacari e por aí vai. Dentro dessa perspectiva, você acha que a coisa complica agora, principalmente para a ex-presidente Dilma Rousseff? Principalmente para Dilma. Porque o Lula já tem as acusações lá, agora passa a ter mais uma. Mais uma. Mas a Dilma também estava incólume até agora. E com a desvantagem de que não conseguiu se reeleger senador e perde o foro privilegiado. A Dilma já imaginava que ela teria essa ação, porque a delação premiada, mais cedo ou mais tarde, do Palocci seria acatada. No momento que ela fosse acatada, as provas parecem que são consistentes. E vai abrir Por isso que ele ganhou esse privilégio também, porque se não tivesse consistência, ia continuar lá na cadeia. Pelo menos tem um causa e efeito, ele tem essa relação. Ele mostrou até com datas como aconteceu. E por isso ela se candidatou ao Senado. E ela escolheu Minas porque tinha toda a tendência dela ganhar em Minas. Sem um foro privilegiado, a situação dela se complica bastante. Ela deve ser investigada. As provas parecem consistentes, como você falou, se na delação não teria sido concedida. E ela vai para um processo que tudo leva a crer, com uma condenação na primeira instância. E mais uma acusação para o presidente Lula, né? Porque o Palocci, na delação, disse que ele sabia de tudo, na verdade. Essa cai aquela... cai. E o pior, castelo de cartas. Né? Não sei de nada, não sei de nada. O STJ, ele, numa decisão monocrática de um juiz, já decidiu que o ex-presidente Lula deve ficar preso com a decisão de segunda instância. Ou muda essa interpretação no STF, ou ele vai ficar preso durante um bom tempo, porque tem essa aqui... E o Fachin colocou para votação, não foi? Para ter semana que vem, acho? Isso. A possibilidade do Lula também... mas acredito que... Continuar ou não preso? Acredito que o Toffoli tire da pauta. Porque o Toffoli hoje ele não quer nenhum estremecimento com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. Deixa para o ano que vem. Deixa para o ano que vem. Chagas, obrigado, viu, mais uma vez, uma boa noite para você. Um prazer, um abraço a todos. Concerto de premiação dos solistas da Orquestra Municipal de Santos é a atração amanhã na cidade. Os detalhes com o repórter Fabiano Roma. A Sinfônica de Santos se prepara para mais uma apresentação e dessa vez a gente vai ter novidade, mas quem vai contar é o maestro Luiz Gustavo Petri, que está aqui. Maestro, parece que tem premiação dessa vez, como é que é? É um conceito que a gente se honra muito, que a gente faz isso todo ano desde a fundação, que a gente abre no começo do ano para os músicos da própria orquestra se inscreverem. E a gente faz uma audição lá pelo meio do ano e os 3, 4 melhores que se apresentam nessa audição ganham como prêmio se apresentar frente à orquestra como solistas. Então é uma maneira deles se aprimorarem como instrumentistas e também do nosso público conhecer individualmente nossos músicos. Então para a gente é uma festa que acontece todo final do ano. E é uma responsabilidade para o músico também, né? Claro, isso é uma coisa muito importante porque além como disse, para a formação dele como artista, se apresentar frente ao público, frente aos colegas, é sempre um desafio muito grande. E para a gente é uma maneira a gente tem de incentivar esses nossos músicos a seguirem uma carreira, né, a se desenvolverem. Fala um pouquinho do que vai ser apresentado. Parece que tem uma peça de Heineken, que não é cerveja, né? Não. Heineken é um compositor europeu e que não é cerveja, mas a gente gosta também, né? Que na verdade, o vencedor, o Carlos Eduardo, o flautista, que foi o primeiro prêmio, é um concerto famoso de flauta. Um concerto que é muito tocado pelos flautistas e muito bonito. Difícil pra caramba e bonito. Tem também a Meditação de Thaís, que é uma peça, uma ópera de Massenet, que tem um trecho que a personagem está meditando em frente ao espelho e que tem um solo famoso de violino, que também acabou virando peça de concerto solista. Tem também para violino, o Evaldo vai tocar, a Meditação de Thaís é o Rômulo que vai tocar. E tem o concerto de Max Bruch, que é o Evaldo, que vai tocar com a gente também, o nosso músico. E tem uma peça que o Jeff e o Matheus, o Jeff é o violoncelista, compôs e vai se apresentar também, uma peça dele, que é muito interessante também. O Jeff já tá virando um personagem bastante conhecido aqui da cidade, junto com o Matheus, o violinista. Então esse é o nosso programa. Que bom, maestro. Vou pedir então para o senhor fazer o convite para quem quiser vir.
Todos estão convidados para, nessa quinta-feira, dia 29 de novembro, às 20h30, o concerto de premiação dos solistas da Sinfônica de Santos. A entrada é gratuita, os ingressos são distribuídos a partir das 14 horas aqui nas bilheterias do teatro. O Teatro Coliseu fica na Rua Amador Bueno, 237, no centro de Santos. A catação técnica de manusear grãos de café realizada por mulheres no Brasil até a década de 70 é tema de exposição em Santos. Dezenas de sacas e uma balança remetem ao ambiente de um armazém de café. A escultura da artista plástica paulistana Gigi Manfrinato reproduz o trabalho de uma catadeira. Nas paredes, antigos anúncios publicitários. Um painel com a história da profissão que desapareceu na década de 70 no Brasil. E o início do processo de industrialização para selecionar os grãos. O que inspirou vocês para essa exposição, que deu bastante trabalho para organizar, né? Foi um projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há 2 anos já. É o resultado, é o produto desse projeto que a gente começou também pensando nessa invisibilidade que essas mulheres tinham na história, que muitas não aparecem, elas têm um papel importantíssimo dentro da comercialização de café e eram um pouquinho esquecidas. E como o público também tem pedido muito para trazer essas mulheres do café, então foi o primeiro projeto apresentando. Recursos audiovisuais reproduzem memórias das protagonistas dessa história. As pianistas, como as catadoras eram chamadas, esbanjavam foco e agilidade na separação dos grãos de café com defeito. Um trabalho que era desconhecido por este casal que veio da Bélgica. Quem não viveu essa fase nem sabia que existia essas catadeiras, né? É bem especial. Gostou? Eu amei o museu, amei tudo. A exposição fica no Museu do Café de Santos até abril. Pode ser visitada de terça a sábado, das 9 da manhã até as 5 da tarde, e aos domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$10. No sábado é de graça. O endereço é Rua 15 de Novembro, 95, no centro. O Caderno Regional de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite, eu volto amanhã. Tchau.